esta semana é uma semana muito importante. Todas as semanas são importantes, mas essa aqui é uma semana especial. Sabe por quê? Nesta semana nós vamos lembrar sobre o ar puro, certo? Vamos lembrar sobre o ar puro, a importância, né, do ar puro para nós, neste momento que vivemos no planeta, tá bom, meus amores? Mas também essa semana, vocês estão me vendo aqui, né, vestida com o uniforme da escola. Essa semana também, meus amores, nós vamos enfatizar a Semana do Estudante. É por isso que a prof está aqui vestida de estudante, né, estudante adventista, certo? Nós vamos enfatizar bastante esse assunto. Vamos falar um pouquinho a respeito do ar puro. Vocês sabem que nós necessitamos do gás oxigênio. E o gás oxigênio nós encontramos aonde? No ar livre. É por isso que você está me vendo aqui nesse cenário diferente, né? Hoje eu estou aqui, certo, num cenário no ar livre. E por isso você está me vendo aqui, né? Nesse cenário aqui totalmente diferente, tá, meus amores? Então é o seguinte, olha, lembra o papai, lembra a mamãe, vamos conversar a respeito desse assunto do ar puro. É muito importante para o nosso corpo, é muito importante, certo? Para os nossos pulmões, né? Aí recebermos o ar puro. Eu sei que vocês gostam de estar no ar-condicionado, né? Friozinho ali o tempo todo, mas nós necessitamos, certo? Desse gás tão importante que está no ar livre, que é o oxigênio. Tá bom, meus amores? Agora vamos passando aqui um pouco mais, certo? Nós vamos ver aqui, certo? Nosso próximo, olha aqui eu falando, eu vou afastar aqui a minha câmera, isso, afastei para cá, ficou melhor, né? Nós vamos aqui, ó, 11 de agosto, dia do estudante. Então amanhã é o seu dia, né? Parabéns, porque amanhã é o seu dia, dia do estudante. Por isso a prof está aqui com o uniforme de estudante, de aluno adventista, certo, meus amores? Semana do Estudante. É uma semana aqui especial que vamos estar trabalhando a respeito desse tema também. Agora, meus amores, nós vamos ver agora nosso assunto deste dia, certo? Nosso assunto deste dia, como você está vendo aqui, certo? Apareceu, né? Olha só, o conteúdo deste dia, mais números racionais, adição, subtração de números decimais, né? Nós já trabalhamos aí bastante os números racionais desde o segundo bimestre, certo? E agora hoje vamos falar sobre o quê? A adição e a subtração. Você já sabe que a adição é adicionar, eu vou somar. Subtração eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Mas antes disso, nós vamos falar com quem? Papai do Céu. Vamos pedir agora a direção dele para nos direcionar nesta tarde, tá bom, meus amores? Eu já estou aqui com o meu ano bíblico e eu vou mostrar para você hoje, né? Hoje eu vou mostrar para você meu ano bíblico. Pegue agora o seu ano bíblico. Enquanto eu estou falando aqui, seu ano bíblico, sua agenda. Você já pegou sua agenda? Ainda não, né? Então providencie pegar a sua agenda. Vamos lá, certo? Para anotar o nosso conteúdo desta tarde. Vamos? Eu não quero ler sozinha, quero que você também leia comigo. Então vamos lá. Nosso ano bíblico desta tarde, meus amores, se encontra aqui, olha, eu estou vendo aqui meu ano bíblico, certo? No livro de Salmo, como você está vendo aí, 60 Salmo, né? Então vamos lá, meus amores, diz assim, ó, preste muita atenção no que ele está dizendo aqui, ano bíblico. Você pode solicitar a ajuda de Jesus em qualquer situação. Olha, podemos solicitar a ajuda de Jesus em qualquer situação. Se você cultivar algum medo ou insegurança, certo? Cultivar algum medo ou insegurança, peça que ele ajude você a compreender e a superar essa dificuldade. Olha, podemos encontrar nessas dificuldades aí. Nós devemos pedir o quê? A ajuda para Jesus, para então superar as dificuldades. Então, nossa oração dessa tarde é pedindo para o Senhor o quê? Que o Senhor nos ajude, né? Você pode escutar um barulho, porque eu estou no ar livre hoje, certo? Então, é o quê? Vamos orar pedindo para Deus nos ajudar, certo? Para vencer as dificuldades. Feche seus olhos, rapidinho, vamos lá. Querido Deus e bom Pai, nós te suplicamos, Senhor, que esteja conosco e que nos ajude, Senhor, a vencer as dificuldades que vêm aparecendo em nossa frente, em nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amores. Você observa aí as notas, né, que eu coloquei aqui, dinheiro, né, falando aqui as notinhas. Nós já vimos essas notinhas na nossa aula passada, certo? Vamos passar aqui para nós vermos, detalharmos mais o assunto. Agora, meus amores, eu vou fazer uma revisão com vocês, certo? Esse conteúdo aqui você já viu, mas eu vou revisar, certo? Para você fixar bem esse conteúdo e assimilar melhor esse conteúdo. Vamos lá? Vamos ver esse assunto aqui, nós já vimos desde o segundo bimestre, certo? Mas é importante você revisar esse assunto para que você possa entender melhor, certo? Vamos lá. Fração com denominador 10. Olha, quando a fração tiver o denominador 10, basta colocar a vírgula, uma casa para a esquerda do número que se quer dividir.
Olha, nós já demos isso, né? Então você vai fazer o quê? Colocar a vírgula uma casa para a esquerda daquele número que você quer dividir. Observa o número aí, 3 décimos, né? Olha onde ficou a vírgula. Eu coloquei a vírgula para a esquerda. 5 décimos. Também coloquei a vírgula aí para a esquerda. Como nós estamos falando de números decimais, certo? Então eu estou explicando aí o processo para vocês, como é que o número se transforma em decimais, certo? Vamos passando aqui, meus amores, rapidinho. Olha aqui, isso, de novo aqui, fração com denominador 100. Agora, quando a fração tiver o denominador 100, basta colocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Agora, olha, por 10 eu coloco uma casa para a esquerda, por 100 eu coloco quanto? 2 casas para a esquerda. E aí você está vendo o número que eu coloquei, 324, né? Centésimo, você está vendo aí? E olha como ficou, 3 inteiros e 4 centésimos. Lembrando, para vocês não esquecerem, essa parte antes da vírgula eu chamo de inteiros, depois da vírgula eu chamo aí, ó, o centésimo, tá bom? Então, antes da vírgula, parte inteira, depois aí da vírgula eu chamo aí a parte decimal, certo? Que no caso aqui ficou centésimo. Por que centésimo? Porque é dividido por 100. Vamos revisar mais uma vez? Antes da vírgula, parte inteira, depois da vírgula, parte decimal. Se for dividido por 10, eu chamo aí décimo. Se for dividido por 100, eu chamo o quê? Centésimo, tá? Então, você está vendo o próximo número que eu já dividi aí, ficou 1 inteiro e 78 centésimo. Observa aí, são 2 algarismos depois da vírgula. Prof, por que 2 algarismos depois da vírgula, certo? Porque está sendo dividido o quê? Por 100. Vamos de novo aqui, vamos agora ver por 1000, certo? Fração com denominador 1000. Basta colocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Agora, como é por 1000, vou colocar o quê? A vírgula 3 casas para a esquerda, como você está vendo aí, 324, certo? Sendo dividido aí por 1000, 4.178 também sendo dividido aí por 1000. Olha só como ficou, 324 milésimos, certo? Eu coloquei a vírgula, 3 casas para a minha esquerda, então ficou aí 324 milésimo. Por que milésimo? Está sendo dividido o quê? Por 1000. Você está vendo o próximo número aí, 4 inteiros e 178, né? Milésimo. Olha, lembrando a parte, certo? A parte inteira antes da vírgula. Parte decimal depois da vírgula. Se tiver um algarismo depois da vírgula, eu chamo de décimo. 2 algarismos depois da vírgula, centésimo, porque é dividido por 100. 3 algarismos depois da vírgula, milésimo, porque é dividido por 1000. Certo, meus amores? Isso aqui eu estou revisando com vocês, porque nós estamos falando aí dos números decimais, da adição dos números decimais. Eu vou afastar aqui, colocar minha câmera bem aqui, né? Tá quase aqui na frente, então afastar aqui um pouquinho. Vamos lá, isso aqui é só para relembrar, porque nós já estudamos essa parte aqui, certo? 7 décimo, que é dividido por 10, 9 centésimo, porque está sendo dividido por 100, e aí 4 inteiros e 2 décimos, certo? 4 inteiros e 2 décimos. Então vamos passando aqui. Vamos lá, meus amores. Isso, agora minha câmera vai voltar para cá, né? Muito bem, agora ficou melhor aqui, né? Então vamos lá, queridos. Olha assim, ó. Para comparar os números decimais, faça o seguinte. Então eu vou fazer uma comparação entre os números decimais. O que eu devo fazer para fazer a comparação entre os números decimais? Primeiro, compare a parte inteira. Qual é a parte inteira? Responder para mim. Agora repetir várias vezes. Qual é a parte inteira? A parte inteira que fica antes da vírgula, certo? Então eu vou comparar aí a parte inteira para me ver qual é o número maior. Observe aí, você está vendo 2, a primeiro número decimal, e no segundo número decimal você está vendo o quê? 1, né? Então qual é o número maior, certo? Qual é? Aí você está vendo que é o quê? O 2, né? 2,735. Olha o símbolozinho aí de maior, né? Fica aberto, olha esse símbolo, fica aberto para um número maior. Não esqueça. Prof, aí como é que eu coloco esse símbolo? Ele vai ficar aberto para um número maior, certo? A forma mais fácil de você conseguir entender esse conteúdo aí a respeito do maior ou menor, que é você colocando o seguinte: coloque ele aberto para um número maior. Nesse caso, a parte inteira já mostrou a diferença. Então, a parte inteira, que é antes da vírgula, já mostrou aí a diferença, qual é o número maior, certo? Segundo, se as partes inteiras forem iguais, a parte inteira, qual é a parte inteira? Antes da vírgula. Observa que as partes inteiras aqui, elas são iguais. Você está vendo o zero aí? Certo? Então, se as partes inteiras forem iguais, compare a parte decimal. Agora você vai fazer a comparação na parte decimal. Vamos comparar essa parte aí decimal. Você está vendo aí 253? Está vendo do outro lado 254? Qual é o número maior?
Tá muito fácil, né? Facílimo, né? Então, por isso você tá vendo aí o número, o símbolo, né, maior, que é aberto para o número maior. Vamos passando aqui, meus amores. Isso, muito bem. Agora, eu vou colocar minha câmera bem aqui, isso, certo? Agora nós vamos chegar no conteúdo, certo? Dessa tarde. Para somar e subtrair os números decimais, precisamos. Observe que eu fiz toda uma revisão do conteúdo, certo? Para poder chegar aqui sobre adição e subtração dos números decimais, certo? Por isso que eu fiz toda aquela revisão. Vamos lá. Para somar e subtrair os números decimais. Então, eu quero somar, fazer aquela continha de mais. Subtrair, subtração, vou fazer aquela continha de menos. Qual o processo que eu devo fazer com os números decimais? Quais são os números decimais? Os números que têm vírgula, né? Esses são os números decimais. Então, vamos lá. Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, o primeiro processo, colocar vírgula embaixo de vírgula. Se não ficar vírgula embaixo de vírgula, vai dar errado. Tá bom, meus amores? Segundo, acrescentar zeros para partes iguais às ordens decimais. Então, vai acrescentar os zeros, né? As partes para ficar iguais à parte decimal. E depois aí realizar a operação como se fossem números naturais, mas mantendo a vírgula do resultado na mesma direção das outras. A vírgula tem que ficar na mesma direção. Observe o número que eu coloquei aí, certo? Você está vendo aí? 1,457 mais 1,28. E o resultado você já viu aí que eu coloquei. Olha como eu organizei, vírgula embaixo de vírgula, certo? Coloquei agora a subtração, você está vendo aqui essa continha subtraída aí, você coloquei aí, ó, 7 menos 8. Eu tenho 7 laranjas, eu posso tirar 8? De 7 eu posso tirar 8? Não vai dar uma inteira, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aquela continha que a gente sempre faz. Vou pedir emprestado, lembra? Pedir emprestado para o vizinho, pedir emprestado para o algarismo do lado, certo? De 7 eu não posso tirar 8, então eu pedi aí para o 5, certo? Ficou o quê? 17 menos 8, que deu 9. Olha, quinto ano, isso aqui é assunto lá do terceiro ano, certo? E agora aí tinha 5, não ficou mais 5, ficou quanto? 4. Então ficou 4 menos 2, que dá 2. E o 4 menos 0, eu tenho 4. 4 laranjas. Eu tiro 0, tiro nada. Quantas laranjas eu vou ficar? 4, né? E 1 menos 1, que vai dar o quê? 0. Estou explicando esse processo porque eu sei que alguns já esqueceram, né? Então, se já esqueceram aí, estou relembrando para vocês, certo? Esse processo aí sobre a subtração com agrupamento. Vamos passar aqui, meus amores? Coloquei aqui, olha que eu coloquei aqui para vocês, pra gente ver. Observe as alturas, você tá vendo aí? A altura de cada pessoa. São números decimais. Olha, eu coloquei aí as alturas, né? E números decimais, como vocês estão vendo. Vamos somar e subtrair. Agora nós vamos somar e subtrair. Observe aqui de lado, aqui tá dos homens, né? E do outro lado tá o quê? Das mulheres. Dos homens eu resolvi somar. E das mulheres eu resolvi o quê? Subtrair. E você tá vendo o resultado aí que deu certinho. Bom, não vou fazer o passo a passo aqui como somar, porque você já sabe como é que faz aí a soma, né? Com agrupamento e também a adição com a soma com agrupamento, desculpa aí, né? Tá enrolando aqui um pouquinho. E a subtração com agrupamento, você já sabe, então eu não vou explicar mais o passo a passo. Ou você quer que eu explique? Tem alguém aí que quer, né? Ele não vai entender, certo? Eu vou explicar só a subtração aqui, olha. De 1 eu tiro 9? Não, de 1 eu não posso tirar 9, certo? O que eu vou fazer? 11 menos 9, certo? 11 menos 9. Então, vou pedir emprestado para o número 6. Vai ficar 11 menos 9, né? Por isso que dá 11 menos 9. Então, deu 2, aí não fica mais 6, vai ficar 5. 5 menos 4 dá 1. E 1 menos 1, 0. Quer que eu explique a adição? Alguém quer que eu explique a adição? A adição é muito mais fácil. Vamos lá, vamos passando aqui. Isso. Agora acrescentar zeros para igualar as ordens decimais. Agora eu vou acrescentar o zero para igualar as ordens decimais. Eu vou me achegar aqui essa continha porque eu vou resolver primeiro essa. Observe aqui, está 1,48. Do outro lado, você está vendo aí? Olha quantos algarismos tem na parte decimal. Só tem 2, 1,48. O segundo algarismo tem 3 algarismos na parte decimal. O segundo número tem 3 algarismos na parte decimal. Certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu for tentar resolver essa continha, não vai ficar vírgula embaixo de vírgula, certo? Vai dar errado, por isso eu escrevi aí errada. Aí agora eu coloquei aqui qual é a forma certa. Eu tive que igualar a parte decimal. Prof, o que quer dizer igualar a parte decimal? Eu acrescentei o zero, certo? Observa aí, no número da parte de cima, eu acrescentei o zero.
Você está vendo ali? Ficou 480, 1,480, para poder ficar igual o número da parte de baixo, certo? Agora eu posso colocar vírgula embaixo de vírgula, e aí eu fiz de novo o quê? Uma subtração. 0 eu não posso tirar 5, você já sabe. Eu pedi emprestado aí, ficou 10 menos 5, certo? Agora ficou 7 menos 6, e depois você está vendo aí que ficaria 4 menos 7. De 4 eu não posso tirar 7, então eu pedi emprestado 14 menos 7, que vai dar 7. Certo? Aqui embaixo eu fiz de novo uma outra operação, você está vendo aí, observa aí, o número aí, certo? Observa que eu escrevi errado nessa continha aqui. Por que eu escrevi errado? Eu vou me afastar para cá para você entender melhor, certo? Porque, olha, observa aqui, o primeiro número está 55, né, vírgula 72. A parte decimal está com 2 algarismos, que é 72. O segundo número está 9,6. A parte decimal, que é o 6, que é depois da vírgula, só tem um algarismo. Então, se eu for resolver essa continha, ela vai dar errada, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que colocar o 0 aí ao lado do 6 para poder igualar a parte decimal, ou seja, deixar a parte decimais iguais. Então, coloquei aqui, fiz ela aqui ao lado, você está vendo aí, são 3 parcelas. Você está vendo as 3 parcelas que eu coloquei, e aí a continha ficou correta, né, meus amores?